Estamos começando mais um episódio do podcast Delivery e Negócio. Aqui quem fala é Lucas Takahara e tô aqui, como sempre, com o meu irmão e sócio, Jonathan Takahara, conhecido como Johnny do Delivery. Isso aí, pessoal. Mais um episódio aí com vocês. Hoje com mais um casal que tem feito um trabalho magnífico aí no nosso mercado. Felipe e Amanda Babuja. Sejam bem-vindos, tá? Podem se apresentar aí, por favor. Meu nome é Felipe Babuja, sou londrinense e adotei Curitiba como minha cidade natal agora. Venho empreendendo tanto no delivery quanto no salão também. Mais ou menos 4 anos atrás a gente veio para Curitiba para empreender nessa área e espero poder compartilhar o que a gente vem vivenciando aí nessa jornada. Vamos arrancar o ouro do Brabuja. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Amanda Babuja, assim como o Felipe, a gente se mudou para cá há 4 anos. E tô com ele nas lojas, também sou mentora de empresárias e tenho também uma comunidade para mulheres que empreendem no digital e nos negócios físicos também. Mas antes quero falar do nosso patrocinador, que é o Cardápio Web, o cardápio mais completo do Brasil, que conta com dezenas de ferramentas para fazer você vender mais, fazer gestão do seu negócio e fazer com que o seu negócio cresça na internet. Então, quem quiser conhecer a ferramenta, clica no link que vai estar na descrição. Beleza? Show de bola. Muito legal, hein? Obrigado por terem comparecido, né? Por aceitar o convite. E antes de mais nada, queria saber o big number de vocês. Só pra galera entender o tamanho dos convidados que a gente tá trazendo aqui pro podcast. Vamos lá. No delivery, a gente está com uma média de 8 mil pedidos mês, mas o forte não é o delivery nosso, né? A gente tem muito mais lojas de salão do que de delivery. Em termos de faturamento, a gente está projetando terminar esse ano de 2025 fechando com 15 milhões, essa é a meta, né? E acho que é isso de big number. Quantas unidades são aqui em Curitiba? Fora de Curitiba tem também? Hoje a gente está com 9 lojas, sendo que 6 são do The Best Açaí, 2 são de comida japonesa, Matsuri to Go, Mock Depot Kiemiko, e uma é o nosso projeto próprio, que é o Generoso Dogão, que é um buffet de hot dog, e é a única loja que a gente ainda não tem delivery. Todas as outras a gente tem delivery. Inclusive o Matsuri é só delivery, né? A gente nem tem salão. O Generoso já é um case pra salão, né? É um case bem legal. A gente sempre teve a ideia de ter alguma coisa própria, nossa, né? Porque as outras são franquias que a gente trouxe para Curitiba. E o Generoso não, já foi desde o começo pensado pela gente. E é bem difícil até, porque é meio revolucionário, assim, né? Não é todo dia que você vê um buffet de hot dog. A maior dificuldade foi encontrar referências, porque simplesmente tem um em Manaus, os outros não são muito bem, até se dizem ser um buffet de hot dog, mas não é muito parecido com o que a gente faz, né? Mas, enfim, tá indo muito bem. E a ideia é expandir franqueando o Generoso também, né? Então, como a gente já tem esse know-how de franquia como franqueado, né, do outro lado, a gente consegue ver na pele mesmo o que dá certo, o que não dá pro franqueado, que na prática é quem faz acontecer, né? Que massa, velho, que massa. E como é que vocês entraram nesse mercado? De uma forma muito maluca, eu brinco. Na verdade, eu sou psicóloga de formação, o Felipe ele é engenheiro, e a gente sempre quis empreender. O Felipe é até muito mais do que eu, assim. Então, quando a gente começou a pensar muito nisso, a gente tinha algumas outras ideias, né? Mas surgiu a ideia de abrir uma loja. Então, a gente morava em Londrina. A gente veio pra cá em agosto de 2021. Eu entrei na cidade e falei, que cidade linda, eu moraria fácil em Curitiba. 2 meses depois, a gente estava se mudando para abrir a primeira. E a gente não, quando a gente veio, a gente não estava buscando. Simplesmente gostei da cidade, apareceu a oportunidade e aí a gente veio para cá. Eu vi o stories que vocês postaram esses dias e foi exatamente isso mesmo, né? Vocês vieram pra passear e conhecer a cidade e acabaram decidindo por abrir aqui. E vocês já começaram com franquia ou foi outra loja que vocês abriram? A primeira loja já foi franquia. Foi franquia. Até porque nem eu e a Amanda, a gente era de outro universo, né? Então, a Amanda como psicóloga, eu já empreendia, mas como engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, que não tem nada a ver com comércio. Então, se a gente fosse começar com um negócio próprio, a chance de ter dado certo era mínima, sabe? Então, eu não sabia nem como passar na maquininha ali, débito, crédito, o que era uma operação de comida. Eu entrei, assim, de paraquedas, né? Mas acabei, ao longo do tempo, me apaixonando, né?
Entendi. E como é que foi para vocês começarem com uma franquia que eu acredito que tenha um investimento um pouquinho mais alto do que uma loja própria? Vocês já tinham um pouquinho de capital? Vocês tinham dinheiro juntado? Ou postaram tudo e vão Pergunta para delicada, hein? Curitiba? Quando a gente decidiu, né, empreender, eu tinha metade do investimento para uma loja. Então, eu ia abrir com uma outra pessoa, eu ia colocar metade, essa outra pessoa ia colocar metade, Que não era a Amanda. que não era Outra a Amanda, pessoa. Outra pessoa. outra pessoa. E esse dinheiro, inclusive, era um all-in que eu ia estar dando, porque era tudo que eu tinha e que eu juntava desde os 13, fazendo freelance. Então, foi um all-in na minha vida, né? Ou dava certo, ou... Né, eu tinha calculado até se desse errado, quanto que eu ia conseguir recuperar vendendo. Ah, Uhum. eu consigo vender fachada, consigo vender o freezer. E quantos anos vocês tinham nessa época? Eu tinha 25. Nossa, novinho, né? Meu Deus, essa pergunta eu nunca respondi. Acho que eu tinha 27. 2 anos a mais que você. É. 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 Novinho, né? E como é que é assim, vocês começaram a empreender em casal já? Ou, tipo assim, teve uma época que tava só o Felipe, e daí aos poucos foi a Amanda fazendo parte da operação e das correrias que tem no dia a dia, né? Eu brinco que no começo eu brinco que eu era uma conselheira, porque eu não tinha a função pré-determinada dentro das lojas. Mas todas as decisões, o avanço, inclusive eu sou muito teimosa e quando eu quero uma coisa eu insisto muito naquilo. E aí uma época a gente ia abrir uma loja, aí a gente tinha capital para abrir mais uma. E eu falei, vamos abrir mais uma? Vamos abrir duas de uma vez. Ele, você tá ficando doido? Eu falei, não, você consegue. Porque a gente era muito isso, assim, a gente tomava decisões em conjunto, eu só não tinha, assim, a Amanda responsável por essa decisão ou por essa etapa. Então, no começo, eu brinco que eu era mais uma conselheira do que tinha uma função ali pré-determinada. Uhum. E você já tinha dado all-in, mas você deu all-in sozinho? Ou você foi com essa outra pessoa e depois acabou ele saindo? Acabou não dando certo essa parceria, então eu entrei já alavancado, Uhum. considerando que o retorno do negócio ia pagar, Uhum. né? Então, se desse errado, acho que provavelmente vai ficar no negativo. Aquela conta que eu fiz no começo ia dar tudo errado, né? Uhum. Mas até por ser uma franquia e eu dei all-in, mas eu ainda continuei trabalhando com engenharia. Então, qual que era a minha lógica? Eu não ia pegar esse investimento, né, esse retorno que daria, que passasse o investimento, eu ia juntar para abrir mais lojas. Então, eu não tinha nem prolabore da loja, né? Então, eu juntava tudo, ainda pegava mais dinheiro da engenharia e ia injetando para aumentar o número de lojas, até uma hora que chegou num ponto que ficou impossível manter engenharia e as lojas, né? Uhum. Então, eu acabei tendo que tomar a decisão de focar em uma delas e óbvio que foram nas lojas, né? Uhum. E por que vocês optaram, no caso você optou por abrir uma franquia, mesmo com a grana curta, assim, entre aspas? É, é porque você já via um potencial nisso, você já tinha Não, estudado, você gostava do modelo? não passou pela cabeça abrir uma unidade de vocês logo de começo? Nem passou na cabeça. Eu, a gente abriu não à toa um The Best Açaí. Uhum. Primeiro porque eu era cliente, então eu trabalhava em frente a uma loja e todos os dias eu ia ali. Então, acho que primeiro ponto, você tem que gostar como cliente, né? E achar que faz sentido aquele negócio mesmo. E segundo, a gente veio em Curitiba, provou né, foi estudar a concorrência e viu que não tinha uma barreira de entrada alta, era muito baixo. Comida já praticamente nem tem barreira de entrada, né? Mas o nível Uhum. dos concorrentes no açaí eram muito baixos, a maioria, o pessoal batia na própria loja, então era aquele açaí cristalizado. Então a gente falou, não, tem que ser um The Best, né? E eu, ao mesmo tempo, eu estava dando uma consultoria para o The Best na indústria deles. Então, acabei tendo esse contato e um dos sócios, o Matheus, ele me fez uma pergunta que é, putz, beleza, muito legal a engenharia, que bom que tá dando certo, mas como que você vai escalar? E me pegou muito essa pergunta dele, porque tanto que até hoje eu lembro, né? Uhum. E fiquei quebrando a cabeça e entendi a pergunta dele, né? Seria muito difícil mesmo de escalar com engenharia. Com comida já seria, não seria fácil, mas é, seria pelo menos possível, né? Já tinha o caminho ali, né? Como franquia, eles já tinham, digamos assim, um know-how ali, um caminho para você trilhar e você conseguir escalar com essa marca, né? E você falou que você já conhecia, o pessoal é tudo lá de Londrina, né?
Sim, a gente se formou tudo junto. No mesmo ano, né? Não eram na mesma turma, Uhum. mas a gente se formou no mesmo ano. E, assim, da engenharia, eu tava olhando ali que eram os únicos que estavam ficando ricos, né? Daí, é uma decisão, assim, muito difícil Uhum, de se entendi. tomar, né? E o que que tem na água lá da faculdade lá, bicho? Eu acho que eu tomei menos água do que ele. Acho que eles tomavam mais. E nesse universo de franquia, qual que é eu queria saber qual que é a maior facilidade quando você, né, importa já uma marca pronta, digamos assim, para você empreender em cima dela ou junto com ela, e qual que é a maior dificuldade para ter essa, eu imagino que para ter essa facilidade tem algumas dificuldades ali também que você acaba encarando junto, né? Eu queria saber esses 2 pontos aí. Em termos de facilidade, a taxa de mortalidade de franquias boas é muito menor. Então, a maior facilidade é essa segurança que você tem de já pegar um negócio validado, Uhum. né? Então, acho que isso, sem dúvida, é de longe o melhor, E se né? você escolher bem, é uma marca consolidada já, né? Agora, o problema é se você não escolher uma marca, né? Que, por exemplo, o The Best, ele estava no começo ainda. Ele era uma marca que, por exemplo, aqui em Curitiba ninguém nunca tinha ouvido falar. Era uma marca totalmente nova. Então, mesmo assim, foi um risco, né? Que a gente tomou, mas a gente já estava vendo que ia dar certo. Então, empreender é isso, né? Você está enxergando aquilo que, às vezes, só você está vendo, porque é uma realidade que só existe na sua cabeça. Então, seja franquia ou não, mas a franquia já tem essa facilidade que o modelo está validado, você não precisa se preocupar tanto com lançamentos, com Uhum. novidades, fica tudo a cargo da franquia, né? Uhum. Agora, a dificuldade se você tem um perfil muito mais de empreendedor e não entende isso, você vai tentar empreender do jeito errado. Então, você tem que saber que numa franquia você vai colocar energia num lugar onde talvez, se não for uma franquia, você vai colocar em outro, né? Uhum. Então, não faz sentido a gente na franquia ficar pensando em um produto novo, alguma coisa assim, né? Campanhas e promoção e Sim, então a gente tem que entender que tem limites que regras, né, que a gente precisa respeitar e agir dentro daquele escopo. E pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, depende do jeito que você olha. Então no começo, a gente se bateu um pouco, mas daí a gente Uhum. entendeu, não, o nosso escopo de atuação é esse. Então vamos focar a energia onde a gente precisa colocar energia, onde está o nosso papel, né? Então tem essa diferença quando é uma loja própria e uma franquia. Legal. E hoje vocês consideram que é um bom negócio abrir uma franquia ou já que vocês estão indo para esse outro caminho de franquear, vocês acham que ainda é um bom caminho pegar uma marca validada, comprar uma franquia, investir um pouquinho mais no começo para ter essa segurança? Eu acho que sim. Eu acho que no nosso começo fez. Eu acho que assim, na verdade, a gente tem que analisar todo um contexto. Uhum. Para nós, naquele momento em que a gente estava, então eu era psicóloga, tinha agenda cheia, tinha vários clientes, fez muito sentido pegar algo pronto. Fez Uhum. muito. A gente estava entrando em algo mais seguro, né? Como o Felipe disse, a gente já conhecia a marca, conhecia o produto, conhecia os donos da franqueadora, sabia como funcionava. Então a gente estava investindo em algo que tinha o risco, mas a Uhum. gente estava assumindo um risco um pouco mais seguro do que se a gente tivesse abrido um negócio próprio. Então a gente pegou toda a energia que tinha da franqueadora e a gente replicou. Eu acho que no nosso começo, analisando o nosso contexto, fez muito sentido começar pela franquia. Você concorda? 100%. Top, show de bola. E acho que mudando um pouquinho de assunto, como é que é empreender em casal aí, desde novinhos e ter uma operação tão grande? Como é que vocês não brigam? Eu, Não, só só em minha pela minha defesa, eu não brigo. respirada, né? Né, é bem difícil, é bem desafiador. Assim, empreender em casal, eu digo que a gente aprende a se relacionar de verdade, assim. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, eu não me vejo hoje empreendendo com outra pessoa, a não ser o Felipe. Até Uhum. nesse braço agora que eu tô desenvolvendo no digital, mentorias e comunidade, eu já vejo ele como meu sócio. Então eu trago ele muito comigo porque ao mesmo tempo que traz os desafios, e a gente superou vários deles já,
Eu vejo que a gente está construindo algo pra gente. Então, isso, apesar da dificuldade no começo, principalmente de dividir os papéis, o que que é cada um. Como eu falei, no começo era mais uma consultora, mas hoje eu tenho meu Uhum. papel definido. Isso, nossa, facilitou demais, porque hoje eu já sei o que eu preciso fazer, ele sabe o que ele precisa fazer. Mas eu vejo isso como algo muito positivo. É ter aquela tranquilidade de saber que a gente está indo pelo mesmo caminho. E as dificuldades que a gente enfrenta vai levar a gente para o mesmo lugar. Então, apesar da dificuldade, eu não me vejo empreendendo sem ele mais. E o Felipe assina embaixo. É isso aí. Tô brincando. E vocês são do time que separam o pessoal do profissional? Tipo assim, chega em casa, já consegue conversar sobre outra coisa? Ou estão sempre conversando sobre a empresa de vocês, sobre resultados, sobre funcionários, talvez? Olha, a gente não consegue separar profissional e pessoal. Uma coisa que, óbvio, em alguns momentos a gente fala, não, agora não é hora, né? Então, até um já cutuca o outro, fala, putz, né, sério que você vai falar disso agora? Né, porque, então, acontece, né? Às vezes eu tô ali querendo falar alguma coisa e ela fala, tá, calma, agora não é a hora. Ou ao contrário também, né? Ela quer vir falar alguma coisa. Às vezes, né, acontece sempre, né, sábado, domingo, às vezes acontece algumas coisas que a gente quer conversar ali, mas a gente tenta ao máximo separar. Uhum. Mas falar que a gente consegue 100%, acho que pelo menos a nossa realidade hoje, é impossível. Eu acho que 100% até, mesmo se não fosse em casal, é difícil você separar o pessoal do profissional. Porque o que você faz no pessoal vai refletir no profissional. E como casal, principalmente, tipo, o que você... a forma como você age com ela no profissional vai acabar passando um pouquinho pro pessoal, né? E eu acho que a parte importante que você falou ali é sobre separar as funções, né? A gente acho que tá no quarto episódio, a gente já entrevistou 2 casais, e os dois tinham um ponto em comum, que era separar essa função, essa responsabilidade, e quando um toma essa decisão, o outro tem que saber respeitar também, né? E apoia até o final, né? Sim. Exato. Isso fez muita diferença pra gente. Quando a gente começou a delimitar, a gente sabe de quem cobrar, mas a gente também se respeita muito. Então, essa decisão é tua, eu não discordo, mas vai em frente. Mesma coisa. Uhum. Só que às vezes, Ixi, lavar roupa suja. Tá? Veio mais, veio Essa hora mais. vocês cortam, pode cortar. Só que, tem um só que ou mais. É isso, mas... Não, mas porque algumas decisões não tem como, isso daqui tá no seu escopo, você sozinho vai definir. Então, por exemplo, a Amanda fica no RH, eu tô mais no financeiro, algumas coisas vai ter se conversar, Uhum, embate, né? né? Então, vai ter conflito, isso Uhum. acho que é normal, ter conflito. Sendo um casal, eu acho que é mais difícil em algumas coisas e mais fácil em outras, né? Algumas Uhum. coisas a gente, só de se olhar, a gente eu já sei o que que a Amanda tá pensando, o que que ela vai achar sobre aquilo. Então, eu já chego de um jeito que, talvez se a gente não fosse um casal, é, seria mais difícil, né? Mas, às vezes, por ser um casal, também dificulta, Sim. né? Então, acho que isso é natural de qualquer casal que empreende junto, né? Tem o ônus e bônus, né? Como tudo. Talvez se você tivesse sozinho, você ia ter outro tipo de problema ali, né? Alguns bônus que você não teria. E eu queria saber, então, quais são as maiores dificuldades atualmente? Pode ser como casal ou como empresa mesmo, crescimento, processos, contratação. Hoje, atualmente, a maior dificuldade que eu vejo, acho que são duas. A primeira é a dor do crescimento. Então, a gente estava muito acostumado com o açaí, e daí a gente começou a empreender no Japa. E assim, o Japa, sem dúvida, é a culinária mais complexa que tem para você ter um negócio de alimentação, né? Então, assim, em termos de controle de CMV, principalmente, né? Uhum. Então, é muito mais complexo do que hambúrguer, do que pastel, do que açaí, principalmente, né? Que eu acho que é o mais light de todos. Então, a gente, na primeira loja, a gente sofreu bastante para conseguir aprender e se desenvolver mesmo. Graças a Deus que a gente escolheu pessoas boas, né, para estar com a gente. E também a franqueadora certa, porque
É um suporte, assim, extraordinário, né, que a gente tem. E beleza, a gente estava com uma loja indo muito bem, vamos abrir a segunda? E daí foi muito difícil, né? Segunda loja, eh, gerenciar uma loja de japa é uma coisa, gerenciar duas já é totalmente diferente. Não é igual se fossem duas lojas de açaí. Então, acho que a maior dificuldade está sendo em conseguir aprender a gerir duas lojas de japa, fazer essa gestão. Acho que a gente já está superando, mas foi acho que o maior desafio assim dos últimos tempos que a gente teve, que é uma loja que a gente acabou de abrir, né? Uhum. Acho que é o maior desafio que a gente passou. E a questão tem a loja do Generoso, Dogão, né? Por ser algo novo, a gente está com uma loja própria também. Então, algumas coisas que a gente já está acostumado a vir pronto, a gente tem que fazer do zero. E daí a gente dá muito mais valor numa franquia quando, né, você tem que fazer tudo ali do zero. Mas ao mesmo tempo enfim, energia para a gente se desenvolver. Então, não que está dando errado, mas são coisas que a gente não está habituado a fazer, então acaba exigindo mais da gente, né? Uhum. Incluindo o trabalho de marketing, incluindo o trabalho de rede social, essas coisas também, né? Sim. Provavelmente. É um, Que eu vi que você tá mais presente agora, né? Nos últimos meses, assim, eu acho que você tá mais presente, assim, nas redes sociais ali, aparecendo mais na própria marca do Generoso Dogão, né? sim. O próprio marketing a gente estava acostumado a fazer de um jeito. Então, para o The Best, por exemplo, que é uma franquia, a gente não tem um perfil na rede social. Então, a gente trabalhava muito com o perfil dos outros. Uhum. E a gente chegou a ter 2 milhões de views de vídeos que eram nossos, mas feitos por influenciadores, micro-influenciadores. Mas a gente não fazia esses vídeos, a gente quase que mentorava assim eles, né? Ó, a gente quer que seja desse jeito, né? Para não fugir do nosso objetivo daquele mês, daquela campanha, né? Então, agora a gente ir lá né, a gente faz isso, tem essa campanha, agora a gente que faz o conteúdo, então é um desafio diferente, né? Mas, enfim, que tá dando certo também. A gente faz os dois hoje, né? Então a gente teve vídeos recentes que bateram mais de 1 milhão também de páginas, né, de influenciadores. E a gente continua fazendo o mesmo trabalho, né? Mas esse de produzir conteúdo tá sendo uma novidade. Mas ele tá arrasando nos vídeos, tô muito, muito orgulhosa. Concordo. Tá crescendo muito porque hoje em dia é muito isso, né? Você ser influenciador da tua marca. Então, ele aparece ali e faz uns vídeos muito, muito jeitinho dele, então Uhum. tá sendo muito legal de acompanhar. Em 3 meses, a gente vai bater 20 mil seguidores, né? Sim. Então, é um resultado que a gente considera que tá sendo legal, né? Muito bom. E é engraçado, porque às vezes eu não estava acostumado com isso, né? Como eu nunca mostrava o meu rosto, eu estava nas lojas ali, o pessoal nem sabia quem que eu era, né? Agora, no Generoso, quando eu tô ali, os clientes vêm, nossa, você que é o cara do vídeo. Uhum. Eu vim aqui porque eu vi seu vídeo. Tem gente que vem de longe, sabe? Semana passada eu tava lá e um cara de São Paulo falou, nossa, eu vim para Curitiba, eu tinha que vir aqui na loja, sabe? Porque é muito legal os vídeos que vocês fazem. Então, enfim, é um trabalho que eu sou muito low profile no meu perfil, né? Uhum. Então, ele era fechado até pouquinho tempo atrás. Então, é uma barreira que, pessoalmente, para mim, acho que é mais difícil do que se fosse, sei Tá lá, para sendo. Amanda, por exemplo. Né? Entendi. Tá sendo desafiador, então, aparecer nas câmeras. Muito. Sou muito tímido, né? Quando aponta uma câmera pra você, você... Nossa, antes, quando eu ia gravar um vídeo, eu ficava 3 horas para fazer um story, sabe? É igual a gente. É, bem por aí mesmo. Igualzinho a gente. Problemas que engenheiro passam, Não, então. né? É perfil de engenheiro, é isso mesmo, né? E como é que é para vocês que então já tem um certo know-how de como funciona a franquia, para agora pegar essa marca que vocês estão validando e agora trazer para a escala e começar a franquear? Tipo, qual que é o processo para você conseguir realmente mostrar que essa empresa, essa marca é validada para conseguir vender essa franquia e conseguir entregar uma assistência boa? Eu tô muito mais cauteloso do que energético para fazer, sabe? Uhum, Tô muito pé no chão, porque é uma responsabilidade muito grande, porque se der errado, não é uma loja minha que deu errado, é uma loja de um terceiro. Então, acho que tem que ser muito responsável nesse sentido. Eu vejo que tem uma galera que. Tem muita gente que meu sonho é franquear, mas a pessoa não tem ali aquela loja, a loja que dela, bem validada. uhum, Então, para mim, o primeiro passo é validar. Então, tem muita gente
entrando em contato, tem uma fila de pessoas querendo abrir e coloquei numa gaveta e, né, falei, ó, pessoal, espera um pouquinho que eu não vou sair fazendo loucura. Então, por quê? Porque a pessoa vai na loja, come, vê que é muito bom, vê que a loja tá lotada, fala, meu Deus, eu preciso abrir, né? Uhum. Óbvio que eu não posso demorar muito, porque senão começam a copiar Às e vezes talvez perde o alguém... timing, né? É, mas a gente tá com uma estratégia de ir com muita calma, né? E com mais consistência do que velocidade. Show. E como é que você vê os próximos anos aí para esse mercado aí? Ah, eu acho que essa pergunta é melhor ele responder, assim, mas só para complementar até ao que ele estava falando anteriormente, esse é um valor que a gente tem muito forte, assim, e é uma coisa que eu admiro muito nele, e apesar de também ter, da gente se preocupar demais com o que a gente está entregando para as pessoas. Eu vejo Uhum. que muitas pessoas se preocupam muito com o dinheiro. Então, como ele disse, né? Ah, eu tenho várias pessoas interessadas. Ele poderia. Então tá, tô aqui, abre aí. Porque ele falou, ai, vão começar a copiar, já começaram. Uhum. Porque a gente está fazendo um excelente trabalho. Então, esse valor é um valor de muita excelência. E se eu puder dizer assim, os planos para as lojas envolvendo esses valores, eles são os melhores possíveis, assim, porque a gente está preocupado com escala, é uma coisa que foi o que movimentou ele lá no começo e movimenta a gente até hoje, mas a escala com cautela. Então, a gente tem isso muito como valor, assim. Sim. Compartilha aí os nossos planos. Você perguntou a Como é visão que você... do mercado. Isso. E também, e como é que vocês vão, né, estar nesse mercado aí? Como é que vocês projetam aí os próximos anos aí da empresa? Hoje a gente está com uma estratégia de diversificar. Então, salão, delivery, tipos de culinária também, tipos de ticket. O Generoso tem uma proposta que é totalmente diferente, por exemplo, do Japa, né? A Uhum. proposta do Generoso é ser raiz, não ser gourmet. Então, até ontem eu fiz um post Eu vi. anti-gourmet, né? Porque hoje está muito na moda, você coloca, sei lá, de 10 anos para cá, passou o raio gourmetizador, que você coloca gourmet no nome e daí, né? É, não que não existam coisas gourmet, mas eu acho que a palavra acabou se banalizando, né? Então a Uhum. gente está tentando no Generoso se posicionar dessa forma mais raiz. E então eu vejo que num momento de, por exemplo, de crise, é uma loja que as pessoas estão com menos recursos, né? Então um dog por R$19,90 a pessoa às vezes consegue encaixar no orçamento e diferente de um japa de R$200. Então vai ter público para os dois. Então a Uhum. nossa ideia está diversificando, né? Eu vejo que o mercado hoje de delivery, ele, até pelas projeções, né? O CEO da Kita falou que o mercado ainda vai dobrar de tamanho em 2 anos. CEO do Kita? É. Então, quem que vai dobrar o faturamento? As lojas, né? Pode ser que entre novos players e tudo mais, mas se realmente isso se concretizar, vai ser muito parecido com o que aconteceu na pandemia no delivery, né? Uhum. Então, tem que estar em todos os mercados, porque o delivery vai crescer, eu quero estar ali, né? Fazendo parte disso. Em termos de salão, eu acho que hoje o nosso foco no salão está no açaí. Então, o pessoal realmente, pelo menos aqui em Curitiba, né? Mas a gente vê que no Brasil inteiro o pessoal não vai para só tomar um açaí, vai ali para ter um momento com os amigos. É muito difícil alguém que vai ali sozinho, sabe? Uhum. Então já virou algo mais que realmente não é uma modinha, o açaí, igual no começo o pessoal tinha medo, né, de ser uma Acho modinha. que, Acho que né, já Ficou. passou pelo Já teste é, do tempo, né? consolidou, né? sim. Então, enfim, acho que a gente está muito bem posicionado. A gente escolheu também marcas boas para estar nesse mercado. Mas eu vejo se eu não tivesse né, se não fosse um otimista, acho que eu já não ia estar colocando energia nesse mercado, né? Então, sou um pouco suspeito para falar, mas eu acho que ainda tem muito para crescer, né? Show. Você acha que vem, tipo, uma segunda onda do delivery, então? Após a pandemia? Agora com a chegada do Kita, com o 99 lá. Ressurgindo. Acho que só com as partes boas, né, da pandemia, Ah, sim. né? Espero que sim. Mas eu acho que sim, se a Kita não está vindo para brincar, né? Então eles sabem o que eles estão fazendo. Hoje o Brasil, apesar da gente ter um volume muito alto de delivery, e a pandemia obrigou a gente, né, as pessoas a baixarem os aplicativos, então isso acabou acontecendo muito forte talvez a única coisa boa da pandemia, né? Porque o resto
Mas eu acho que agora a Kitá vai vir também para talvez deixar a gente um pouco mais próximo do que é esse mercado na Ásia, talvez, né, na Uhum. própria China, que lá já está num nível muito à frente do nosso, né? Eu até queria complementar, assim, porque eu estudo muito comportamento humano, né? E o comportamento tem mudado também. As pessoas, elas preferem hoje. É claro que existem as exceções, sempre vão existir, mas existem diversos estudos dizendo que as pessoas, elas vão preferir pedir em casa, porque as pessoas estão cada vez mais buscando atividades que são confortáveis e Uhum. confortar dentro de casa. Esse é o novo luxo, né? Você poder ter tempo ali em casa e ao invés de você sair, você pede alguma coisa. Então, além de todas essas tendências, eu acho que é importante a gente olhar para o comportamento de consumo, que é uma das coisas também que vai favorecer esse mercado crescer cada vez mais. Não, faz sentido, porque os jovens estão parando de sair, os jovens estão parando de beber, não querem ir mais para festa, e da mesma forma não querem ir para restaurante, querem ficar em Exato, casa, às vezes jogando um game, pedindo um delivery. exato. Então, esse também é a tendência de consumo das pessoas mesmo, que vai crescer cada vez mais essa necessidade de estar confortável dentro de casa. As baladas hoje, elas estão tendo que se reinventar, né? Tem Pois é. existe balada de manhã, Balada, sábado de manhã, balada. balada café, né? É, Uhum, sabe? Então as pessoas já elas vi isso. realmente estão buscando esse conforto maior. Então isso eu acho que também vai contribuir para esse crescimento. E cada vez mais esse público que o Lucas citou, ele vai consumindo uma fatia maior ali do poder aquisitivo, né? Em geral, né? Tipo, ele vai fazendo, ele vai aumentando porque o tempo vai passando, ele vai avançando na vida dele também. Claro, eles também crescem fazem É, carreira ali e tudo mais e vão ganhando mais e eles vão investindo mais no conforto deles, né? Daí a Sim, gente tem que estar posicionado para atender esse conforto. isso. E se a gente parar para pensar, eu não tinha um celular quando era criança. Imagino que vocês com certeza também não, né? O celular não, veio, a gente eu tinha, era. eu tinha. Calma aí, Mas um calma aí, celular, Com certeza. calma aí, calma aí. são Ele, muito ele nasceu novinhos. no Japão, né? Ah, então, mas aqui no Não, eu Brasil, não tinha, não. Ele tinha um Game Boy. aqui no Brasil, a gente tá agora se digitalizando, Sim. né? E essa nova geração que tá vindo já cresceu, já criancinha mexendo no celular. E se a gente pensar nos nossos avós, por exemplo, né, é meio surreal imaginar eles pedirem um iFood. Então, daqui 20 anos, acho que vai ser algo, né, pensando assim a longo prazo, né, vai ser algo que vai ser o normal, né? O diferente vai ser, eu acho que num lugar e daí você vai querer ter uma experiência diferente, né? Imagine para quem viveu a época do Disque Pizza, vai conseguir imaginar que as pessoas vão conseguir mandar um sorvete, um açaí para tua casa sem ter derretido ele, sem ter. É um negócio surreal mesmo, né? E sabendo que o delivery está em alta, que tem uma projeção para aumentar ainda mais a procura pelo delivery, hoje você acha que é mais fácil vender pelo delivery ou vender no salão? Mas, nossa, mas assim, sem sombra de dúvidas, o salão é mais fácil. O delivery, nossa, é muito mais difícil. Às vezes né, eu enxergo que as pessoas têm uma visão do delivery muito distorcida. Mas geralmente é quem só trabalha com delivery. Porque quem trabalha com salão sabe que você tem um erro no salão, você olha no olho da pessoa, pede desculpas, vai ali na hora, já troca o prato, né? Resolve em 1 minuto. No delivery, o pedido chegou na casa da pessoa, daí você não vai conseguir ver o problema, ela vai ter que te mandar uma foto. Daí até você ver, você responder, então você não consegue olhar no olho da pessoa, pedir desculpas. Uhum. Daí você, vou reenviar, mas até chegar, a pessoa às vezes não quer porque tá no horário ali do almoço dela, que ela nem pode, nem se ela quisesse, né? Não é nem por maldade às vezes. Pior, né? Então, e daí estragou o almoço da pessoa. Imagina, você manda um sushi sem o shoyu. Um Sim, negócio besta, né? sim. Mas como que a pessoa, né? Ou manda um copo de açaí e sem a colher. E a pessoa tá fora de casa, não tem. Então, assim, são coisas que. Um erro besta, né? Mas que viram um problemaço e estraga totalmente a experiência do cliente e você não consegue. É muito mais difícil você conseguir reverter, né? Enquanto que no salão, você olha no olho, você corrige muito mais rápido. Então, óbvio que cada um tem a sua dificuldade, mas nesse ponto de vista, para conseguir fazer uma experiência para o cliente boa, eu acredito que o salão é muito mais fácil de você conseguir, colocando o mesmo esforço, sabe?
Então, Não. delivery não acho que a ideia de, vou começar no delivery porque é mais fácil. Acho que não, você vai estar começando pelo mais difícil, e daí depois o salão vai ser outro desafio, mas o pior você já passou, que é o delivery, né? Uhum. E acho que as pessoas acabam confundindo, né, baixo investimento com o nível de dificuldade, né? Porque para abrir um delivery, eu acredito que seja mais barato em relação a um salão que você vai precisar decorar e também vai ter que ter a cozinha. Mas, como você falou, questão de experiência. A gente tem cliente que, às vezes, a gente trocando uma ideia, ele acaba soltando assim, pô, o cara me xingou porque eu esqueci uma coca, daí o cara me deu uma avaliação ruim. Mas se for parar pra pensar, pô, imagina você recebe um lanche com uma batata, você esperou 1 hora, você já tá com fome, aí quando chega, aí beleza, faltou a coca. Tipo, pro lado do restaurante é só uma coca, mas pro cara, daí ele vai comer com água um lanche, né? Estragou a experiência do cara, Sim. né? E esse cara dificilmente vai voltar a consumir com você, né? Vai avaliar mal e não Daí tem a bloquear questão ali, de você conseguir contornar isso, é muito mais difícil no muito mais delivery, né? difícil. Muito Além mais difícil. disso, no delivery, igual você falou, é um ponto muito importante. No delivery é muito difícil a pessoa dar uma segunda chance. Agora, no salão, você marca com a galera, vamos lá em tal lugar? Você não vai ser o cuzão que vai falar, eu não vou, porque uma vez eu fui lá e minha coca estava quente. E eles trouxeram depois uma gelada. Né? Não. Agora no delivery, Depois trouxeram uma trincando com copo e gelo e limão. Exato. Sim. Então é muito mais fácil a pessoa dar uma segunda chance no salão do que no delivery. Perfeito. Perfeito. Encaminhando para a parte final, o que vocês deixariam de conselho para quem está começando, para quem está pensando se compra uma franquia ou se abre um negócio próprio, se começa no delivery, se começa no salão? O que você tem de conselho para a galera, vocês dois? Eu acho que a gente tem que partir da contextualização da pessoa. Mas se você for pela franquia, escolha uma boa franquia. Saiba de quem você está comprando. Converse com os franqueados. Quando vem me perguntar, será que eu abro franquia tal? Converse com os franqueados. O franqueador, ele vai te vender. Ele quer vender. Ele quer aumentar mas conversa com o franqueado. E até um ponto, tipo, quais são os critérios que hoje vocês, tendo essa experiência, vocês olhariam para comprar uma Tipo, as franquia, para escolher uma franquia? primeiras coisas que você vê para entender se faz sentido comprar essa franquia, aderir a essa franquia, né? Eu acho que a gente vai responder coisas diferentes. Mas eu acho que, pra mim, o suporte é tudo. O suporte pra mim foi assim, acho que dentro das coisas que eu precisei fazer, o suporte pra mim é diferenciado, assim, tem que olhar pra isso. Nossa, é tanta coisa que eu. Mas eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente foi pro Matsuri. Né? Por que a gente escolheu o Matsuri? Que eu acho que eu já estava mais maduro do que quando eu escolhi o The Best. Né? Uma das coisas é conhecer o dono. Não ser amigo do dono, né? Mas saber quem que é a pessoa que está ali por trás. Porque o papel dessa pessoa geralmente é fundamental para o sucesso da rede. Então, vocês conheceram o Rafa, né? Um cara que Eu não conheci a tem. história do cara, É impecável, não tem o que comentar, né? E no caso do The Best também eu conhecia o Sérgio, o Matheus Queiroz, o Bragato. Então eu confiava muito nas pessoas, né? Segundo ponto, retorno financeiro. E não só o que a franqueadora te fala, mas conversar com principalmente quem já tem lojas, né? Óbvio, se você confiar, né, a ponto de confiar na franqueadora, melhor ainda. E segundo, entender o mercado que você tá, né? Às vezes vale a pena você mudar de cidade, igual a gente fez. Então a gente veio para Curitiba porque a ideia já era ter várias lojas e seria mais fácil ter muitas lojas em uma cidade do que ter várias lojas picadas e ter que ficar viajando, né? Então, para o nosso propósito, encaixava o mercado, a franquia, tudo, acabou fechando a conta, né? Mas tinha franquias maiores, já mais, entre aspas, consolidadas no mercado, e a gente foi para uma que era nova, né? Porque a gente via que ia ter esse fit da marca com o mercado, né? Eu acho que isso é 80%, porque quando você tem problema, mas a conta está fechando, é mais fácil de resolver do que Uhum. quando você tem problema e a conta não fecha, né? Uhum. E isso não só no negócio, mas até para nossa vida em casal.
maior parte dos casamentos que a maior causa de divórcios é por problemas financeiros. Então, impacta a vida da gente de um jeito surreal, né? Mas eu acho que tá respondido, né? Questão da escolha da franquia, sim. E algum conselho que você deixaria pra quem tá começando, então? Se você tá começando, acho que nesse momento é muito importante você entender que no começo você vai ter que amassar muito barro. Coisas que não contaram pra gente, né? Mas que a gente acabou na prática vivendo. Então, todo o começo, acho que independente se for franquia, se for loja própria, você tem que estar disposto a se ferrar por um tempo, acreditando que daqui um ano, daqui 2 anos, talvez você consiga reduzir ali 10% daquela Uhum. energia que você está colocando. Então, a gente mesmo acordava 5 da manhã para trabalhar na empresa de engenharia até as 9, e daí depois já ia comprar coisa para a loja, às vezes ficava até meia-noite, até a loja fechar. Mas foi uma escolha, né? Então eu escolhi isso, eu vou, né, aceitar aqui as consequências e acreditando que daqui um ano, daqui 2 anos, vou estar vivendo uma realidade diferente, né? Então eu vejo que muita galera não já quer entrar e, putz, primeiro dinheiro que sobrou já troca de carro. Às vezes tem um carro mais caro, né? Tem mais dinheiro ali no carro do que no estoque da pessoa, né? Então, essa visão que a gente teve, acho que foi fundamental, de sempre viver com o mínimo possível e reinvestindo, né? E Uhum. tomar cuidado com esse discurso de que empreender é leve, né? Eu acho que a gente precisa entender que empreender tem muitos desafios, a gente passou por diversos. Acho que se você trouxesse um gabarito, acho que a gente passa por todos. Não tem algo que. Você vai falar de dificuldade que a gente não passou, provavelmente a gente passou por todos eles. Então, empreender realmente é muito difícil, é desafiador, não é leve, como algumas pessoas querem fazer crer, mas eu acho que vale a pena. Então, se você tem esse perfil empreendedor e você está disposto a pagar o preço, como o Felipe falou, eu não trocaria por nada, assim. Eu acho que é uma coisa que, se tivesse que começar do zero, a gente começaria empreendendo de novo, porque, assim, mudou a nossa vida, a gente se identifica nesses papéis, como eu falei, tem que fazer sentido para quem decide empreender, não é para qualquer pessoa. Não é leve, né? A gente passa por diversos desafios, sim, mas foca no teu objetivo, faz acontecer, porque se é o que você realmente quer e está começando, vale a pena. Uau, show. Antes de terminar, conta a história do Daniel aí, que eu fiquei sabendo Ah, aí. bem, eu sou fã do Daniel desde que eu me conheço por gente. Assim, antes de falar, eu já ficava doida na rádio, grudada e querendo ouvir, querendo saber quem é o Daniel. Então é uma coisa que sempre esteve comigo. E já fui em vários shows, já viajei várias vezes para ver os shows dele, e eu sempre percebia que minutos antes de eu entrar no camarim, quando eu era sorteada e tudo mais, passavam com uma barca de sushi. Sempre, todos os shows. E aí eu ficava olhando aquilo, né? E aí conversa com outro. Não, é a comida favorita dele. Aí quando a gente abriu as lojas, eu coloquei isso como objetivo. Eu sou extremamente teimosa. Quando eu quero alguma coisa, ele sabe, eu não desisto. Então eu falei, um dia ainda vou levar sushi pra ele comer. E aí, no ano passado, em agosto, eu fui para um show em Londrina. Eu sou de lá, minha família é de lá. Eu fui sorteada pro camarim. Na verdade, o Felipe foi sorteado pro camarim e eu fui. E aí eu fui com uma amiga e eu levei uma caixinha. Falei, então essa vai ser a minha oportunidade, né? Levei a caixinha e resultado, assim, resumindo, ele vem pra cá, né, pra fazer gravações, vai fazer gravações pra Gazin, que fica aqui é o estúdio e tudo mais. E aí a equipe sempre pede. Então ele virou realmente um cliente fiel do Matsuri. Então, nosso cliente aí que com muita honra e muito orgulho eu queria e conquistei, e é isso aí, ele adora o nosso. E aí, no último show, fiquei sabendo, a gente levou o carrinho de açaí, né, pro pessoal que foi pro camarim, depois também pro backstage e tudo. Fiquei sabendo que ele levou 40 peças de sushi pro hotel. Levaram um baldinho bem pequenininho de açaí para ele comer. E aí no camarim ele me relatou que ele levou, ele falou assim, achei que eu não ia conseguir comer, quando viu, comeu tudo. Então, foi muito gratificante saber que, além do Matsuri, agora ele também conhece produtos do The Best. Quem sabe não vira um cliente do delivery também. Que massa, Que legal. que massa. Foi lá atrás do homem pra vender e conseguiu converter em cliente fiel. E eu nem tava com essa expectativa, eu só queria que ele provasse o produto, né? Eu falei, não, Uhum. um dia ainda vou ser eu, não é a barca, mas é a caixinha super fofa. Eu falei, um dia vai ser eu a servir o sushi. E aí deu super certo. Mais do que eu imaginava.
Massa demais. Ô, bacana. É, eu gostei muito dessa conversa e tal. Comecei a te acompanhar agora. Eu gostei muito da forma como você comunica ali as postagens suas. Você é bem mais ativa do que o Felipe, né? Então, eu queria que você falasse da sua rede social, o tipo de trabalho que você presta lá, se você faz consultoria, mentoria, Perfeito. alguma coisa assim. Perfeito, sim. Eu tenho meu Instagram é @amandababuja, com G. Eu tenho mentorias que eu faço há mais de um ano já. Então, eu sou psicóloga de formação e apesar de fazer as coisas na loja, eu sentia falta de estar ajudando pessoas. E aí, às vezes, eu ia num jantar de network e aí me perguntavam: Nossa, mas como que vocês conseguiram crescer tanto? Como que é fazer gestão dos times, que é o que eu faço hoje? E aí eu decidi que eu queria responder essa pergunta para essas pessoas, não só falando ali brevemente, mas transformando o negócio delas também. E aí comecei com a mentoria, então já tem um ano aí que eu tô mentorando outras mulheres, não só donas de negócios de gastronomia, mas negócios físicos de um modo geral. Presto consultoria também, então às vezes é uma dor muito mais pontual do que os pilares da mentoria, então eu dou essa consultoria para elas. E recentemente eu realizei um sonho, que era fundar uma comunidade de mulheres empreendedoras. Então eu sempre quis unir mulheres que não competem, porque no universo feminino isso é muito comum, a gente ficar se comparando, ficar competindo, e eu queria criar uma coisa diferente. Então, eu estou estudando como fazer isso há mais de um ano também. Estou em mentorias também para aprender como fazer. E aí, eu estruturei essa comunidade. E aí, a proposta da comunidade é ser feminino. Então, a mentoria e a consultoria não necessariamente, mas a comunidade sim, porque eu quero unir mulheres Uhum. que têm propósitos comuns, que não competem entre elas e que, pelo contrário, se ajudam para a gente escalar e crescer. Essa é a proposta da minha comunidade hoje. Muito massa, muito massa. E o Felipe? Tem um Instagram lá, né? Não tô muito ativo no Instagram, mas é um compromisso que eu fiz de postar pelo menos aí um dia sim, um dia não. Então, a partir Promete de falando pra câmera ali, ó. o Vamos meu cobrar. compromisso. Mas é sério mesmo. É? É, No pessoal? no meu pessoal, né? No Generoso foi bem desafiador. Passa o do Generoso Eu também, vou pra passar. galera. É @generoso dogão, mas é dogal, né? Que não tem Legal. acento. E o meu é Felipe Babugia. Babugia. Massa. Ó, já esteja convidada para vir falar de time, né? Que é o que você falou ali, que Claro, você com o maior ajuda o prazer. pessoal. Porque eu vejo que é uma dor muito grande do pessoal, principalmente que a gente tem contato, que é donos de delivery. Que da E, principal dor, né? é, Principal dor, eu acho que é formar uma equipe que você consiga tirar um pezinho da operação, depois. Porque a gente tem esse lance de querer confiar muito nas pessoas também. Eu acredito que você deve falar muito sobre processo também, né? Sim. Então, A gente só conseguiu escalar pelos times. Então, formar lideranças, formar times, processos, desenvolver procedimento. Então, isso é uma coisa que, como o Felipe falou, nosso objetivo sempre foi escalar. E eu acho que de muitos empresários é esse mesmo objetivo. Só que às vezes falha nisso. Falha em não saber como delegar, como criar times. Então, com certeza já está aceito o convite. Vai ser um prazer voltar para falar sobre esse assunto. show de bola. Olha, para quem quiser me acompanhar no Instagram, é @lucastakahara. Eu vou deixar aqui também o link do formulário para você preencher e receber uma proposta nossa, um projeto personalizado de marketing para sua empresa, tá? E deixar o teu Instagram também. sigam lá, @Delivery Negócios. E quem quer acompanhar um pouco do meu dia a dia é no JS Takahara. Ele também tá precisando fazer uma Eu promessa dessa tô, eu daí. tô. Manda, agora é a hora. Agora é a hora? Pelo menos. Não, dia Apostinha, sim, dia não. apostinha, Não, apostinha. dia sim, então. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Dia sim, dia sim. Me sigam lá pra me acompanhar e pra me cobrar. Isso Beleza? aí. Bacana. Ô, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês voltem o mais breve possível, tá? A gente que agradece o convite. Foi uma honra participar desse episódio. Obrigado. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu. Valeu!